Todos aqueles que acompanham o canal Estudando a Bíblia, saúde a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala é irmão Anderson. Quero completar, o assunto que tinha deixado em aberto no vídeo passado sobre um resumo histórico do ateísmo. Nós falamos até a Idade Média sobre o ateísmo e hoje eu quero dar prosseguimento, alguns minutos a mais, falando sobre o assunto. Mas deixar também uma questão que eu esqueci de falar relacionado à antiguidade clássica, que foi sobre Sócrates, Eu me lembrei que eu não falei sobre Sócrates. Sócrates ele foi condenado por ser ateu, mesmo que ele não fosse ateu, Acusavam-no de não acreditar nos deuses, E tem livros a respeito disso, sobre a apologia de Sócrates. Depois vem seu grande discípulo Platão, falando sobre seus ensinamentos. Então, também tem essa parte aí, Então vamos lá. Depois do período da Idade Média, acontece a Reforma Protestante, E a Reforma Protestante ela é importante também nesse quesito, porque ela desencadeia uma reação interessante. Ela mostra para o mundo que a igreja ela não tem todo esse poder, todo esse monopólio que um dia já teve, Então Martinho Lutero ele acaba se tornando um pensador livre, tanto ele como os demais reformadores, o Zwingli, o Calvino e os demais, Então o que acontece? Na Renascença nós já temos mais pensadores independentes. Dentre eles nós podemos destacar Leonardo da Vinci e Maquiavel. Nesse período da Renascença, como é que funcionava essa questão de ateísmo, por exemplo? Não estou dizendo que Da Vinci e Maquiavel eram ateus, mas apenas uma explicação interessante. As pessoas não passaram a depender somente da religião, passaram agora a depender de um experimento da ciência em si. Por exemplo, se a religião dizia que a Terra era quadrada, quando na verdade nós sabemos que é redonda, então, para ela afirmar isso, Da Vinci e Maquiavel, eles diziam que não, você tem que ter dados científicos, por exemplo, que comprovem que a Terra é quadrada. E quando a gente vai analisar, nós percebemos que sim, a Terra é redonda. Como, por exemplo, a igreja dizia que era a Terra que girava, o Sol que girava em torno da Terra, E não tinha comprovação científica sobre isso. E hoje nós descobrimos que a Terra que gira em torno do Sol. Então, a Renascença fica nessa questão de se comprovar algo mais pela experiência do que por uma questão de uma fé cega. Então, passa-se o tempo, nós temos o Concílio de Lisboa, que vai tratar sobre o assunto, sobre filósofos judeus, tratando da providência de Deus. É nesse sentido que surge no meio acadêmico o pensamento do deísmo, onde a maioria dos acadêmicos, dos intelectuais, adere o deísmo para si, que é aquele conceito filosófico que eu já tratei em outro vídeo, que afirma que Deus está ausente do mundo, Possa ser que Deus existe, mas se ele existe, ele está ausente, ele não se importa com a criação. O primeiro ateu a deixar o deísmo foi Lloyd Wesley, se não me engano é esse o nome dele. Ele era um padre, Ele deixa o deísmo e realmente segue para o ateísmo em si. No século XIX, o ateísmo ganhou uma proeminência e uma grande influência pelos seus filósofos racionais e seus pensadores livres, E o principal entre eles foi o Karl Marx. Karl Marx, marxismo, marxismo comunista e essa grande filosofia que existe no nosso mundo, Muitas nações são influenciadas pelo pensamento marxista. Ele era ateu, apesar de que na sua juventude ele era um crente em Deus, mas depois ele torna-se um ateu. Também
Outro grande filósofo cético, né, nesse período é o David Hume. Inclusive ele tem até um livro, Por que Não Sou Cristão, também. Então é isso, um resumo do ateísmo em 2 vídeos, né? Suas raízes lá desde a antiga religião védica, né, do hinduísmo, passando-se por gerações, pela antiguidade clássica grega, pela Idade Média, pelo renascentismo, iluminismo, e chegamos aos dias de hoje. O ateísmo, ele muitas vezes afirma, quem é ateu, não ser influenciado por pensamentos religiosos. Verdade, pode até não ser, mas são influenciados por pensadores que concordam com o seu ponto de vista. Às vezes o ateísmo se considera livre, mas a verdade não é. Eu diria que todos nós, como seres humanos racionais, somos presos a alguma ideia. Por exemplo, eu sou cristão. Quer dizer então que, obviamente, para eles eu sou preso à ideia de Jesus Cristo. Quem é espírita, para eles é preso à ideia de Allan Kardec, por aí vai. E no ateísmo também nós temos aqueles que são presos, por exemplo, às ideias de Voltaire, de Maquiavel, Da Vinci, de Karl Marx, David Hume. Então, sempre existe alguém que é preso a ideias de outras pessoas. Onde entra a questão? A questão é, nós temos que ver quais são as ideias coerentes e verdadeiras. Lembrando que não existe relativismo no mundo. Eu não concordo com relativismo, né? Eu prefiro o absolutismo. Para mim não existe verdades relativas. É bem simples. Se o cristianismo está correto, as demais religiões estarão erradas. Inclusive o ateísmo também estará errado. Se o ateísmo está correto, então nenhuma religião pode estar certa. Não existe meias verdades. Não existe relativismo. O ateísmo está correto e a religião também está correta. Não pode ser dessa maneira, porque quebraria a lei da contradição. A lei da contradição seria quebrada. Então é isso. Que Deus abençoe a todos. E fica na paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.